Vamos lá? Vou começar. Primeira pergunta agora, Emerson. Felipe, boa noite. Primeiro jogo que você ganha nas mexidas e na forma como você lê o jogo, a gente já falou sobre isso em outra coletiva, mas talvez seja o primeiro jogo que você ganha mexendo diretamente com dois jovens da base, né? O Guilherme e o Matheus Gonçalves. Você, como treinou também eles por lá, né? Campeão do Mundial Sub-20, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a utilização desses meninos que sobem da base em meio a um plantel que é muito qualificado e super renomado. A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no Sub-17 e no Sub-20 é essa, que eu conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que eles podem render, e eu sou um treinador que me guio muito pelos treinos, muito. Eu vejo os detalhes e depois do treino eu chego em casa, revejo o treino, que é gravado, para entender como foram esses comportamentos. E o Guilherme e o Matheus, eles treinaram juntos durante a semana, e uma das minhas questões dessa semana foi deixar o Matheus fora pensando justamente no segundo tempo, porque para ter uma troca imponente no campo. Sei que ele não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas esse foi o meu pensamento. O Guilherme e o Matheus se deram bem juntos e, como eu falei, eu conheço bem o Gui. Quis colocar ele já contra o Fluminense uns jogos atrás, mas não senti confiança, porque, como eu falei também na outra coletiva, eu tenho que ter muito cuidado com esses meninos para não queimar, né? Claro que eu não esperava que ele fosse fazer o gol e estar jogando solto do jeito que ele foi, mas sim, eu tenho muita confiança nele, porque ele jogou, eu acho que todos os jogos comigo titular no Sub-20, eu confio muito nesse jogador. Nele, no Matheus e muitos outros que estão subindo agora e estão tendo oportunidades de treinar com a gente e com certeza vão ajudar nesse período. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pela virada. Mais uma vez o Flamengo demonstrou já uma superioridade no primeiro tempo, mas outra vez pecou ainda buscando uma melhor eficiência nas finalizações e nas jogadas construídas. O Flamengo consegue ser superior ao adversário, mas não consegue traduzir isso no resultado. Hoje poderia ter tido uma vitória mais tranquila. Como é que você está tentando trabalhar isso, jogo a jogo, para tentar melhorar, até já visando a próxima temporada? Já falei, acho que todas as coletivas a gente bate nesse assunto do gol, né? É um assunto, assim, delicado, porque da minha parte, da parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar, não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol, então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente. E às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, um pouco antes da final da Copa do Brasil, havia uma preocupação muito grande do torcedor sobre qual seria o comportamento do time caso fosse campeão, já que teria uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Chegar no primeiro lugar do brasileiro seria um pouco mais complicado e tal. E você falou que você pensa jogo a jogo, que na sua cabeça, se você perder um jogo, você acha que você vai ser demitido e tal. Queria saber, assim, como é que você está tratando com os jogadores isso, para deixar para os caras claro que, tem que treinar como se a gente estivesse lutando para estar na Libertadores, lutando para ser campeão. Tem que treinar o dia a dia. Como é que você está trabalhando para não deixar cair o ímpeto dos jogadores de ganhar e de continuar treinando? Boa pergunta.
eu penso o seguinte, eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não brigamos por mais nada, ou como você falou, já foi campeão, ou não sei, no ping-pong, quando já está brincando com o teu filho, eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu, ok? E eu transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem, não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone, eu já falei para vocês que ele transformou minha vida, e eu transmito isso, eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem, e eles não se relaxaram, eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos, durante essa data FIFA, e a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar, e esse grupo não relaxou, então eu não precisei praticamente falar com eles sobre isso. E é fácil, você quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso, esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então nesse clube aqui não podemos baixar nunca a guarda. Esse é o meu modo de pensar, eles também, e poderia não ter sido a vitória hoje, poderíamos ter perdido o jogo de 1-0, mas o comportamento, a postura que eu vi do meu time em campo, essa que eu quero. E não é fácil jogar aqui, o calor que tem aqui, a viagem e tudo mais, não é fácil, e a postura, como eu falei, a postura foi ideal para mim. Felipe, aqui atrás. Sim. Boa noite, parabéns pela vitória, Letícia Almeida, da Flávio TV. Você precisou encontrar alternativas para conquistar essa vitória também com jogadores vindo da base, o caso do Guilherme que fez gol, Matheus Gonçalves, muitos jogadores sendo utilizados nessa partida que são da base do Flamengo, porque o Flamengo está com a ausência de jogadores tanto no departamento médico como também nas suas respectivas seleções. E nesse ponto eu queria te perguntar como que foi essa tomada de decisão de não trazer os jogadores que estavam com as seleções, é um comportamento comum. Por exemplo, o Léo Ortiz não jogou em nenhum dos minutos com o Brasil e não veio, e outros que tiveram mais minutos naturalmente não seriam utilizados, mas como foi essa tomada de decisão, o que foi conversado para não ter, por exemplo, o Léo Ortiz no jogo de hoje? Ok, o planejamento dessa semana foi em função dos jogadores que treinaram. O Gerson, lemos a gente leu na imprensa, vimos as notícias de que o Gerson seria titular, ou seja, um descarte, porque se ele jogou 90 minutos ontem, não pode jogar hoje, e não queremos perder um jogador desse nível. O Varela, a princípio, estava relacionado, falei com ele, ele me falou que ia ser titular, também preferi não trazê-lo, porque ele estava também na lista. O Plata, já sabemos que ele jogou, acho que foi em Barranquilla, se eu não me engano, Barranquilla, né, jogou 60 minutos, não era capaz de vir, e o último caso era do Léo Ortiz. O que acontece? Ia jogar Fabrício e Léo, que treinaram a semana inteira, que viram todos os comportamentos,